Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar para vocês aqui agora de uma franquia que eu pessoalmente adoro demais, gosto demais mesmo, mas ela sempre sofreu um grande preconceito, tá, gente? É uma das franquias que ganhou aquela coisa do... Como é que o pessoal fala? Os odiadores, né? Os haters. Os haters fizeram uma campanha muito forte contra essa franquia de uma forma geral, apesar de que ela foi um grande blockbuster, fez muito sucesso no cinema, apesar da campanha muito forte via internet, campanha negativa, muito forte contra a internet. Eu já até comentei aqui, eu fiz uma grande defesa do filme O Demolidor, de 2003, que na minha opinião sofreu um boicote absurdo pela internet, me pareceu uma coisa até meio orquestrada, organizada para destruir o filme, e o filme é excepcional, o filme é muito bom. E eu vou falar agora aqui de uma franquia que sofreu muito com isso, mas mesmo assim ela foi adiante e produziu pelo menos 5 filmes ou 6 filmes. Eu estou falando de Transformers. Transformers é um filme, o primeiro logo já foi um filme excepcional, muito bom mesmo, basicamente por causa do diretor, tá? Que é o Michael Bay. Um cara que tem uma campanha contra ele na internet, que diz que ele é um péssimo diretor, que não sei o quê, porque ele só sabe fazer filme de tiro, porrada e bomba, tudo dele explode, não sei o quê. Bom, aí é aquilo que eu sempre falo, não é, gente? Você não vai ver um filme do 007 se você não suporta ver mentira. Pô, uma vez eu ouvi esse comentário de uma pessoa que estava saindo do cinema. Ah, não gosto desse filme não, ele é muito mentiroso. 007? Amigo, quem está no lugar errado é você. Porque o 007 é famoso por ser um filme mentiroso, um filme com exageros. Meu Deus, desde a época do Sean Connery, o satânico Dr. No é cheio de mentira. Faz parte da franquia. Da mesma forma que você vai ter o mesmo problema se você falar de Missão Impossível. Nossa Senhora, Missão Impossível é um filme, mesmo a série original já tinha mentiras, né? Personificações que eles faziam, com máscara de cera, com máscara de látex, sei lá o que lá, que era completamente absurdo. Mas era o charme da série, e depois do filme se tornou um grande filme de ação. Também é a mesma coisa. Muitos exageros, muitas mentiras, muitas coisas completamente inverossímeis. Eu concordo, mas o charme do filme é esse. Quem está no lugar errado assistindo 007 ou Missão Impossível é você que não gosta desse tipo de filme. Né? Respeite a você mesmo, não vá ver um filme do estilo que você não gosta. E eu dificilmente eu tento ver um filme de romance ou um filme de comédia, porque eu tenho dificuldade com esses filmes, eu não gosto desses filmes, então eu não assisto. Né? O meu julgamento já vai ser um julgamento meio contaminado de início, porque eu não gosto. Tá? Transformers, eu vou confessar para vocês de cara que eu não queria ver esse filme quando esse filme foi lançado, tá? Esse filme ele é de 2007. 2007 saía o primeiro filme da franquia Transformers e eu não quis ver. Por quê? Porque ele era baseado num desenho animado dos anos 80 que eu nunca tive saco para assistir. Eu já era um pouco mais velho, já não curtia mais tanto desenho animado, e ele era um desenho animado basicamente para criança. Tinha aventura, aquela coisa toda, aquele corre-corre e tal, explosões e tal, que é uma marca dos carros que viram robôs gigantes, e não era da minha praia, então eu não quis ver no início não. Mas aí eu vi alguns spoilers, eu vi algumas cenas, e eu achei muito bem feito aquilo lá. Pô, isso é muito bem feito. Caramba, eu achei que eu ia ver um filme meio tosquinho, tá entendendo? Mas eu percebi que ele tinha feito uma coisa que eu acho brilhante quando você trabalha com material infantil e traz para um público um pouco mais velho. Porque o Transformers original, ele não é um filme para criancinha. Não é. Não é para aquele público do desenho animado. Não é. É para um público que assistia ao desenho animado e que já tinha seus 20 e poucos anos nessa época, mas que gostava do desenho animado. Eu, como não gostava, fiquei meio assim, demorei a ver. Mas quando eu fui ver, eu fiquei impressionadíssimo. Primeiro, logicamente, de cara, com os efeitos especiais. Apesar de que eu já, nessa época, já dizia que efeitos especiais eram uma obrigação. Eu não vou ver mais filme por causa dos efeitos especiais. Os efeitos especiais têm que estar no filme de uma maneira tão bem feita que eu nem percebo que eles estão ali. Nem percebo, porque é obrigação. Poxa, quantos filmes de efeitos especiais tinham sido feitos antes de 2007? Uma centena, né? Filmes muito bem feitos, desde Guerra nas Estrelas para cá, que, pô, é difícil, né?
alguma coisa, a não ser que você faça economia na produção, aí vai ficar uma porcaria. Mas o primeiro filme foi um marco, foi sensacional e revelou alguns atores muito bons, que é o próprio protagonista do filme aqui. Revelou, por exemplo, o Shia LaBeouf, que é o primeiro, nem sei se o nome dele pronuncia exatamente assim, tá, gente? O Shia LaBeouf, que é o protagonista, é o garoto, né, que faz toda a interface com os robôs, aquela coisa toda, que é um grande ator, se revelou, e depois ele viria a fazer outros filmes muito bons, mas aqui ele estava excepcional, muito bom mesmo. Você tem aqui o Tyrese Gibson, que também é um negão, né, um negro, de um carisma maravilhoso, um excelente ator. O Josh Duhamel, que é um ator que eu gosto muito, que geralmente faz assim, ele não faz o protagonista, ele fez alguns protagonistas, mas pouco, mas ele é muito marcante na presença dele. Você tem a Megan Fox, que se revelava como uma das mulheres mais bonitas do cinema, nessa época aqui em 2007, não resta dúvida, até hoje ela é reverenciada como uma mulher belíssima, só que, logicamente, o tempo já, né, passou para Megan Fox. Mas não deixa de se continuar sendo uma mulher bonita, mas não tem a idade que ela tinha. Aqui ela devia ter 20 anos. Tal. A Rachel Taylor, que também é uma outra mulher muito bonita e que tem um papel muito fundamental aqui. O John Turturro, que é um ator excepcional, muito bom. E o Jon Voight. O Jon Voight também, outro ator premiado, com tudo que tem direito, que também faz um papel bem importante. Então, ele tem um mix de elenco aqui maravilhoso. E atores que têm uma versatilidade muito grande em fazer filmes de ação e aventura, fazer filmes de mistério e suspense, fazer filmes de comédia, fazer filmes de drama. São atores que transitam muito bem nesses estilos. E o Michael Bay, que não só é um grande diretor de filme de ação, né, de efeitos especiais, sabe fotografar isso tudo muito bem. Aliás, um detalhe, né? O Michael Bay se cerca sempre dos melhores fotógrafos que eu já vi, tá? A fotografia de Transformers é impecável. Ele não desperdiça a cena. Toda a cena tem uma iluminação especial e muito frequentemente ao pôr do sol, no nascer do sol, tá, gente? Que são os dois momentos, para quem é fotógrafo, sabe isso aí, que são dois momentos em que a luz está normalmente muito dramática, muito mais impactante. Então, geralmente, ele faz cenas, pode notar em todos os filmes dele, tá? Cenas ao nascer do sol, ao pôr do sol. Ele gosta muito disso e faz muito bem feito, tá? E aí ele consegue um enredo aqui que, logicamente, é calcado na ação e na aventura. Não tenha dúvida, é o que predomina. Mas tem muito mistério, tem suspense, tem drama, tem romance, tem comédia muito bem pincelada aqui e ali, para não se tornar também um filme pastelão, um filme bobão. Ele tem bons momentos de comédia muito divertido, né? Principalmente com o casal principal aí, com o personagem do Shia e com a Megan Fox, bem legal. Eles conseguiram uma química. Outra coisa que é genial é a química do elenco que eles conseguem, que é uma coisa que o diretor tem uma importância fundamental, né? Não adianta só você ter grandes atores. Às vezes, talvez nem tenha grandes atores, tem atores desconhecidos, mas você consegue tirar deles o máximo possível e você consegue um bom ambiente no set de filmagem, também é importante. Apesar de que o Michael Bay aqui também sofreu um pouco nas filmagens, tá, gente? Se vocês virem o making off, você vai ver que os atores não estavam completamente à vontade com o Michael Bay, mas entre si eles tinham uma química muito forte. E eu não tenho a menor dúvida que o Michael Bay era o responsável por aquela química muito forte. Mas o Michael Bay tem uma fama de ser muito autoritário, de mandar muito. Ele não negociava muitas cenas, não. Ele queria que fosse feito do jeito dele. E isso daí tem um lado bom, tem um lado ruim. Lógico que para o elenco não é muito bom, porque o elenco prefere, né, que alguém que vá lá e acaricie, afague, aquela coisa. Não gostam muito desses diretores que são ali linha dura, pulso firme e tal. Mas, por outro lado, grande parte do resultado do primeiro Transformers é do Michael Bay. Eu não tenho a menor dúvida disso aqui, né? E até porque ele consegue construir essas cenas com um dinamismo muito bom. Outra coisa que também é muito bom é o próprio roteiro.
o roteiro atende perfeitamente à expectativa do filme, que é basicamente um filme de ação e aventura, tá? Não vá assistir Transformers achando que você vai ver um filme cabeça, um filme que você vai ter toda uma metalinguagem, vai ter que fazer uma reinterpretação das coisas. Não tem nada disso. Isso aqui é o que nós antigamente, o pessoal mais velho que nem eu, chama de sessão da tarde. É aquele filme que você vai sentar, assistir, de preferência numa boa poltrona, porque o filme vai chegar até você, né? Que é outra coisa que o Michael Bay faz com muita tranquilidade. Ele cria uma empatia muito grande entre a história, os personagens, né? E os atores e o público, né? É uma simbiose muito grande que ele consegue nos filmes dele. Não tenho a menor dúvida. Se você teve até hoje algum preconceito, por causa de opiniões na internet, essa coisa toda, que infelizmente muitas vezes entram na nossa cabeça sem a gente perceber, né? Tem essa contaminação independente da nossa vontade. Já aconteceu comigo também, tá, gente? Eu não estou isento de não ser, às vezes, contaminado por uma opinião negativa, ou por duas, ou por três, né? Que aí começa... Não. Então, às vezes, você tem que se libertar um pouco de alguns preconceitos que instalaram em você, e você vai ver o filme mais... E você vai curtir, tá? Eu tenho quase certeza que você vai curtir. E, na sequência... Eu não tenho a menor dúvida que é praticamente obrigatório você assistir. Aqui eu tenho a versão em Blu-ray, deixa eu só mostrar para vocês, que é Steelbook, tá, gente? O estojinho de metal, que é bacaninha e tal, foi a primeira edição que eu consegui. Mas depois, logicamente, saiu a edição em 4K. 4K, para quem gosta de uma imagem espetacular, de um som sensacional, é indispensável. Mas aí você tem que ter um Blu-ray player que execute, não só um Blu-ray player, mas um que execute 4K. Tá? E também um equipamento de som alto nível, né? High-end, para você poder curtir como se fosse no cinema mesmo. Né? Bom, muito bem. Na sequência vem o também tão bom quanto o primeiro, dramático, com muita ação, muita aventura, mas também com um lado assim, eu diria assim, até um pouco mais romântico, né? Um pouco mais no meio de uma confusão, de uma guerra tremenda, né? Muito legal, que é o Revenge of the Fallen, que é o segundo filme do Transformers, que é tão bom quanto o primeiro e com o mesmo elenco. Praticamente não muda nada. Acho que 2 ou 3 personagens deixam de existir, mas aí entram 2 ou 3 personagens novos e o filme não perde nada. Fica lá em cima, fica top. Depois vem o Dark of the Moon, é o terceiro filme. Se eu não me engano, esse daqui é 2009... E esse aqui é 2011, se eu não me engano. 2011, exatamente. 2009, o Revenge of the Fallen, e aqui o Dark of the Moon, o lado escuro da lua, né? Que é o terceiro filme de 2011, tá? É, novamente, aquela mesma coisa. Eu fiquei com um pouquinho de dificuldade aqui, porque eles tiveram que sacar a Megan Fox, que a Megan Fox não vem para o terceiro filme porque ela se desentendeu com o Michael Bay, tal. O que eu acho que a Megan Fox fez uma grande burrada, uma grande bobagem, porque depois de Transformers, sinceramente, ela não fez nenhum filme com algum destaque ou com algum valor cinematográfico, sinceramente nada. Continua sendo uma mulher muito bonita, mas ficou nisso mesmo, né? Eu acho que se ela tivesse continuado, ela teria feito bem para a carreira dela, ela estar aqui nesse filme. Então tiveram que botar uma mocinha nova, escolheram muito bem, é uma moça muito bonita. É a Rose White, a Huntington Whiteley. Rose Huntington Whiteley, que é uma atriz muito bonita, é uma modelo, naturalmente, e que cumpriu bem a função dela aqui. Também não é um papel que exija, né, um grande curso de arte dramática, nada disso não, tá? Ela cumpre bem o papel dela, substituindo a Megan Fox, que também não era uma grande atriz, é uma atriz competente para fazer um determinado personagem, o que ela fez muito bem nos 2 primeiros filmes, e aqui a Rose Huntington Whiteley fez também muito bem o papel da namorada aqui do herói. Mas eu confesso a vocês que eu tive dificuldade no primeiro momento, que eu queria ver a Megan Fox, ela estava com o esquema dela ali, a personalidade dela, aquela coisa toda, mas não fez falta nenhuma. A Megan Fox saiu do filme, entrou outra aqui, uma nova namorada para ele terminou com a anterior e começou com uma nova, uma solução simples,
e que funcionou bem. Aqui tem um outro detalhe, que é aquele negócio que eu falo, né? Já falei antes, vou falar de novo, que não é só uma ação e uma aventura. Tem um lado de comédia maravilhoso em Transformers, né? Que é como eu gosto da comédia. A comédia é inserida num contexto maior. Quando você faz um filme exclusivamente de comédia, eu acho muito chato, eu acho muito difícil, porque na vida dificilmente você vive só de comédia, né? Agora, quando a comédia entra num contexto maior, num filme de ação, de aventura, de mistério, sei lá, de drama, ela pode ser muito bem aproveitada. E aqui, o casal que faz os pais dele são um capítulo à parte, são absolutamente obrigatórios desde o primeiro filme. Todos os filmes, eles estão assim, brilhantes, sensacionais mesmo. Lembrando também que a produção desses 3 filmes é do Steven Spielberg, tá? Quem produziu Transformers foi o Steven Spielberg. O cara tem um toque de ouro, né? Um toque de Midas, vocês sabem disso. Então, é difícil não gostar, tá? Essa trilogia aqui, para mim, eu acho obrigatória, desde que você pelo menos goste de filme de ação e de aventura. Se você gosta, pode assistir a trilogia que você vai amar o Transformers. Depois, o filme, a franquia não acabou, ela dá continuidade. Só que aí entra no lugar do Shia LaBeouf, entra o Mark Wahlberg. No próximo filme já é o Mark Wahlberg. E o Mark Wahlberg, eu tenho dificuldades com ele. É um ator que eu acho muito ruim, acho muito limitado, dificilmente os filmes dele me agradam, tá? Eu sempre cito o filme O Fim dos Tempos. Fim dos Tempos, do meu diretor favorito, que é o M. Night Shyamalan. E ele realmente conseguiu dar uma estragadinha no Fim dos Tempos. Eu acho que o ponto fraco de um filme excelente, que é O Fim dos Tempos, é um filme ótimo, o ponto fraco é a interpretação do Mark Wahlberg. E aqui o Mark Wahlberg presta esse desserviço à continuação de Transformers com a Era da Extinção. A Era da Extinção, tá? Mas ainda dá para assistir esse filme aqui. Esse filme aqui ainda dá para você assistir. Os seguintes é que vão ficando cada vez mais repetição. Não passa de novas coisas que se transformam em Transformers. Então tem dinossauro que vira Transformer, porque no início eram o quê? Eram os carros, caminhões, né? E os aviões, basicamente, né? Que se transformavam, ou tanques, tal, que eram os vilões dos meus filmes. Aí depois isso foi crescendo, porque no desenho animado também aconteceu isso, né? Não parou por aí. Depois tem Transformers de dinossauro, Transformers de tudo que você pode imaginar. E aí a coisa fica uma mera repetição. Eu diria até que esse aqui, a Era da Extinção, The Age of Extinction, já é uma repetição. Ele já não acrescenta nada aos filmes anteriores, não. Fica naquela mesma coisa, eu acho até que o humor desse aqui já é um humor meio forçado, meio exagerado. Esse filme aqui já é um pouco mais cansativo, mas a trilogia inicial, 2007, 2009, 2011, Transformers, Revenge of the Fallen, foi o quê? O retorno, acho que sei como é que foi o título dele em português. E Revenge of the Fallen e Dark of the Moon, o lado escuro da lua, essa trilogia, sim, essa você pode assistir tranquilamente, porque você vai adorar. Vale muito a pena essa trilogia inicial entre 2007 e 2011 do Transformers. Se você chegou até aqui, bota um gostei ou não gostei, faz esse favor pra gente e deixa o hype. O hype é ainda mais importante do que o curtir, tá? Se inscreva no canal e vem para o nosso clube de membros. Nós vamos ter muita coisa boa no clube de membros, inclusive edições que o colecionador vai se desfazer e vai sortear entre os participantes do clube de membros. Até a próxima.